Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 14, versículos 1 a 7. O texto é curtinho, mas muito rico, e nós vamos fazer aqui algumas perguntas para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Queridos, nós vemos aqui a resiliência da equipe missionária. Paulo e Barnabé sofreram perseguição por onde eles passaram. E não foi diferente na cidade de Icônio. Eles saíram de Antioquia da Psídia porque algumas pessoas ali, alguns judeus ficaram com inveja e incitaram as mulheres de alta posição e também outros judeus contra a equipe missionária. Então eles tiveram que sair correndo da cidade de Antioquia da Psídia e foram para Icônio. Chegando lá em Icônio, eles procuraram fazer aquilo que faziam de praxe. Eles procuraram uma sinagoga. Afinal, Paulo havia sido um fariseu, então ele conhecia muito bem a sinagoga, como funcionava o sistema judaico daquela época, e ele tinha o direito de ter a palavra no momento no momento oportuno ali da reunião na sinagoga. E, portanto, eles procuravam a sinagoga como uma estratégia missionária. Chegando na sinagoga, ele poderia ter essa oportunidade de pregar o evangelho ali para os judeus que tinham a oportunidade de crer em Cristo. Então nós vemos aqui a estratégia de Paulo. Paulo entendeu muito bem a sua missão, ele tinha convicção da sua missão, assim como Barnabé, ambos tinham ali a convicção do seu chamado, que foi dado pelo Espírito Santo. Nós vimos lá no capítulo 13 essa informação, e aí no comecinho do capítulo 13, e aí nós temos Paulo e Barnabé convictos desse chamado com uma estratégia. Então vamos lá, uma coisa importante aqui, ó. Você que recebeu o chamado, você que tem um propósito, descobriu o seu propósito de vida, a missão para a qual Deus te chamou, você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano de ação. Não é apenas chegar e ir fazendo as coisas, precisa desenvolver um planejamento. Esse planejamento vai fazer com que você tenha sucesso lá na frente, e mesmo em condições adversas, mesmo que você encontre espinhos no caminho, você vai obter algum tipo de sucesso, já que você tem aí um planejamento bem definido, um plano de ação bem definido. Depois nós vemos que algumas pessoas não creram, algumas pessoas receberam a palavra, mas foram impedidas por Satanás ou tiveram seus corações endurecidos. Enfim, aqui nós não temos a motivação clara, mas eles não creram. E uma coisa que é muito importante de a gente entender é que nós não seremos unanimidade em lugar nenhum, tá certo? Então, onde quer que nós passemos, nós vamos ter algum tipo de oposição, seja no campo das ideias, seja no campo pessoal. Aqui, infelizmente, as pessoas estavam transformando a oposição do campo das ideias para o lado pessoal, fazendo com que muitas pessoas que não creram se opusessem de forma física, partindo para o confronto contra a equipe missionária Paulo e Barnabé principalmente. Então eles, infelizmente, agiram dessa forma, é uma forma incorreta, equivocada de agir. A oposição, ela deve ser no campo das ideias apenas, e isso é extremamente aceitável. Afinal, nem todo mundo vai
vai crer na palavra quando você sair para pregar, nem todo mundo vai concordar com todas as suas ideias, nem todo mundo vai passar a mão na sua cabeça, né? Então a gente precisa ter isso muito claro, e quando você tem um propósito bem definido, uma missão para a sua vida, mesmo que você encontre oposição, você vai continuar seguindo o seu chamado. Depois diz que eles passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Olha só, meus irmãos, para que se cumpra o chamado, para que se cumpra a missão de Deus na sua vida, você precisa entender, e eu também preciso entender, né? Nós precisamos entender que leva tempo. Não é do dia para a noite, não é assim que as coisas acontecem, não é como a gente quer, tá certo? Então a gente precisa gastar um tempo, investir algum tempo ali no cumprimento dessa missão para que seja alcançado o sucesso. Então eles passaram bastante tempo ali, então eles suaram a camisa, mesmo com oposição, eles foram muito resilientes, endureceram ali contra a perseguição que estava imposta contra eles, e eles permaneceram firmes, né? Então isso é muito importante. E eles permaneceram firmes fazendo o quê? Cumprindo a sua missão, a missão de pregar a palavra do Senhor, falando corajosamente do Senhor. E aí nós temos uma coisa muito importante, que quando a pessoa se coloca numa posição de cumprir a missão de Deus, o propósito de Deus, Deus vai fazer a parte dele. E a parte de Deus é confirmar a mensagem dele por meio de sinais e maravilhas. Confirmar aquilo que você recebeu de missão por meio de sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são, na verdade, uma linguagem que Deus comunica com o seu povo para confirmar nos corações a sua mensagem. E qual é a mensagem de Deus? A mensagem de salvação. Principalmente, meus irmãos, nós não estamos falando aqui de tarefas simplesmente de construir paredes, de levantar edifícios. Nós estamos falando aqui de pessoas, nós estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando aqui do nosso propósito eterno. Esse é o nosso propósito eterno. A construção do edifício, a sua tarefa na empresa, isso daí é um meio que Deus vai usar para que você cumpra a sua missão. A gente tem o costume de confundir aí o meio com o fim das coisas. E aí a gente se torna lá um advogado, por exemplo, e acha que o advogado é o fim das coisas. Na verdade, não. A advocacia é um meio pelo qual Deus está te usando para se relacionar, para se vincular às pessoas, para abençoar as pessoas e para falar do plano de salvação. Então nós precisamos ter isso bem definido, esse plano de ação, essa missão bem definida para cada um de nós, e Deus vai fazer a parte dele com sinais e maravilhas, confirmando nos corações. O povo da cidade ficou ali dividido, alguns a favor, outros contra, mas formou-se uma conspiração contra Paulo e Barnabé, com os líderes dos judeus. Também muitas pessoas se juntaram a essa conspiração entre os gentios e judeus para maltratá-los e apedrejá-los. Olha só o que diz o versículo 6. Quando eles souberam disso, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra, Derbe e seus arredores. Meus irmãos, a fuga nem sempre é algo ruim. Eles perceberam que o ambiente estava hostil para eles, eles persistiram por um bom tempo ali na cidade de Icônio. No entanto, eles perceberam também que a vida deles corria risco. E eles poderiam pregar a palavra de Deus em muitos outros lugares se eles fugissem, né? Se eles, como estratégia da missão deles, eles saíssem daquele lugar e fossem para outro lugar. Então, percebam que mesmo quando as coisas parecem ruins, não depende do local, na verdade, né? Não depende da oposição, não depende das circunstâncias externas para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra o seu chamado. Não depende de pessoas ao redor, depende apenas da sua convicção pessoal, do seu chamado em Deus, da sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso vai fazer com que você caminhe em direção ao seu chamado.
presta atenção nisso. Não depende de outras pessoas. Não culpe outras pessoas. Não culpe as circunstâncias. Ah, porque se eu tivesse dinheiro eu faria isso. Ah, porque se eu tivesse aquele outro bem eu faria aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Só depende de você. Depende da sua estratégia, depende da sua confirmação no coração de Deus, e a sua conversa com Deus vai fazer com que você tenha esse propósito bem definido e caminhe para a realização dele. Nem sempre a fuga é uma coisa ruim. Eles fugiram, mas mesmo fugindo, diz o versículo 7, eles continuaram a pregar as boas novas. Então, não depende de lugar. Não depende de lugar para você cumprir a missão que Deus entregou para você, tá certo? Não depende da onde você esteja. Ah, eu só vou pregar porque eu fui chamado só para pregar na África. Não, se você foi chamado para pregar na África, comece pregando aqui e você vai ver que pregando aqui, Deus vai abrir as portas por meio de sinais e maravilhas e você vai pregar na África também. Ah, mas Deus me chamou para pregar na Europa. Amém. Comece a pregar aqui e Deus vai te confirmar por meio de sinais e maravilhas, vai abrir as portas para que você pregue na Europa também, na Ásia, em qualquer lugar que seja, onde quer que seja. Não depende do lugar para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Portanto, comece hoje. Portanto, comece agora a cumprir a missão que Deus te entregou. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão. Então, fale com Deus. Busque a Deus, ouça a voz de Deus, esteja atento, esteja atenta à voz de Deus, para que Ele fale contigo, para que Ele mostre os meios pelos quais você vai ser um pregador, você vai ser um mensageiro ou uma mensageira da palavra do Senhor. Entenda bem que a sua profissão, o ambiente onde você está é simplesmente o meio que Deus vai usar para você cumprir a missão. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe também a cada um dos meus queridos irmãos que estão assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa confirmar o seu chamado, a sua missão no coração de cada um, que cada um também tenha a resiliência de permanecer firme, possam resistir à oposição, resistir à obra de Satanás em suas vidas e possam experimentar, ó Deus, a alegria de ter uma missão e de cumprir essa missão até o fim. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e cumpra o seu querer nas nossas vidas. Nós somos gratos pelo dia de hoje e somos gratos, ó Deus, porque o Senhor falará conosco de forma sobrenatural e por meio de sinais e maravilhas o Senhor confirmará esse chamado nas nossas vidas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, então, com as pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem um propósito na sua vida e Deus quer que essa mensagem seja propagada para todos os cantos da terra, né? Para todos os lugares do mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, das informações que nós temos colocado aqui, tem sido muito legal, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e tchau!